Olá, meus amigos aqui do nosso canal Supera Talk. É muito feliz de estar aqui com vocês e poder conversar mais com vocês sobre a minha história de vida e como eu posso servir como exemplo de motivação, de encorajamento, de vontade de si, de superação, né? De sobrepujar todos esses substantivos, esses adjetivos que permitem com que você possa conseguir os seus objetivos, tá? Então, eu eu não sou a pessoa mais bem-sucedida do mundo, também não sou a pessoa mais rica do mundo. Eu tenho uma vida simples. Eu não sou uma pessoa apegada às coisas do mundo, à matéria, né? Ao bem, aquela coisa. Não. Eu simplesmente hoje eu, eu lutei para que eu pudesse estar em condições de fazer tudo o que eu queria fazer na minha vida. Mas as coisas que eu queria fazer na minha vida não são coisas complexas, não são coisas caras e não loucas ou assim, sem controle, não. Mas são coisas simples, às vezes alguma outra é um pouco diferente, mas essas coisas todas são as coisas que eu sempre quis fazer na minha vida. Mais pra frente eu mostro pra vocês o que são essas coisas que eu faço na minha vida. Mas, eu estava lembrando de uma coisa. Quando eu era criança, não, antes de eu nascer, eu estava lá na barriga da minha mãe. A minha mãe, ela foi abandonada pelo meu pai. Deixou a minha mãe grávida comigo, ele sumiu. E a minha mãe teve que cuidar, além de meus irmãos que já haviam nascido, também teve que cuidar de mim. Então, eu sempre soube uma coisa, que eu não era um rejeitado. Eu sabia que a minha mãe, eu estava na barriga dela, eu acredito nisso, eu sabia que eu vinha para um mundo muito difícil e que eu iria para um mundo em que fosse como se fosse uma guerra, em que eu chegaria no meio dos destroços, tipo isso. E a minha mãe, quando me teve, eu não nasci com aquela sensação de que ela não me queria. Eu nasci com medo. Porque assim como minha mãe tinha medo do futuro, por ter que cuidar de todos nós sozinho, eu também tinha medo de uma coisa. Eu nasci só com ela. Eu não tinha pai. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu fazia comigo, era sempre em detrimento dela. Não que eu era um filho que obedecia a minha mãe em tudo. Não. É que eu amava tanto a minha mãe. Eu sentia uma empatia muito grande por ela, porque eu sou parte dela. Então, eu me preocupava muito com ela. Ela é tudo pra mim. Então, quando ela ficava doente, eu lembro, eu ficava debaixo da rede, sentado pequenininho, e ficava olhando se ela estava respirando. Porque só de eu pensar que minha mãe morreria, por eu saber que as coisas eram finitas, quando eu descobri na experiência da vida que o mundo era finito, que as pessoas partiam da minha vida, que pessoas poderiam morrer, poderiam ir embora, eu já sabia que o mundo era finito. Então, só de eu pensar nisso, como seria eu sem a minha mãe? Era a única coisa que eu podia me apegar e saber que ela ia cuidar de mim. Então, eu nasci com medo. O medo foi uma parte muito forte na minha vida. Eu tinha medo. Medo do quê? Do mundo. O mundo era complexo para mim. Ele era realmente aquele campo de batalha onde tinha muitos destroços e alguns vivos pairando. Esse medo, ele se entranhou em mim, me isolou. Como? Eu tinha poucos amigos, eu na escola, não que eles não queriam, eu que não queria muitos amigos. Eu também não saía de casa, eu chegava do colégio, já ficava dentro de casa.
Enquanto isso, meus irmãos, quando chegavam em casa, minhas irmãs já saíam pra rua, eu não saía. Eu sempre fui muito individual. Eu brincava com meus brinquedos sozinho. Eu imaginava um mundo que eu idealizava através das minhas brincadeiras com meus brinquedos. Que brinquedos eram esses, né? Eu era muito pobre. Então eu fabricava meus brinquedos. Eu pegava pedaços de isopor, mamãe conseguia algumas coisas para mim assim, quando ela encontrava algum lixo ou coisa assim, e trazia que ela achava que me interessava. Eu adorava desenhar. Até hoje eu desenho e pinto, posso mostrar outros dias para vocês as minhas pinturas. Então eu nasci na criatividade, mas naquela criatividade de idealizar um mundo que ele nunca existia, não naquele momento. Então, por isso que eu nasci com medo, medo de tudo. Então, para mim, se eu fosse fazer amizade com os garotos na rua, eu poderia me machucar, eu poderia não ter o controle das coisas e acabar me frustrando. Então, essa era a minha vida. O medo era parte de mim. Ele seguiu a minha vida toda. Quando eu fui crescendo, as responsabilidades foram chegando, eu sempre tinha medo de encará-las. Eu tinha medo de encarar as responsabilidades. Mas eu não deixava de fazer. Isso era bom em mim. Apesar de eu ter medo, eu não deixava de fazer. Eu só ia com a questão seguinte. Achava que eu já era um derrotado. Então eu só fazia para confirmar para mim aquilo que eu sempre soube. Que eu era um derrotado, que eu era incapaz, que eu era um infeliz e tudo mais. Então nisso, quando eu segui as responsabilidades, eu nunca obtive sucesso. Engraçado isso. Eu nunca fui um garoto de sucesso, nem na escola. Na escola eu ia pra escola, assistia as aulas, tudinho, mas nada disso fazia diferença pra mim. Porque eu sempre estava desconectado com o mundo, essa que é a verdade. Eu já vim não querendo esse mundo, eu queria um outro. Para que eu conseguisse isso, foi pra frente. Foi quando eu falei pra vocês, quando eu tive um estalo e percebi que esse mundo que eu idealizava, eu nunca poderia tê-lo se eu não fizesse alguma coisa. E outra, eu não ia mudar o mundo externo que eu vivia. Eu tinha que fazer o meu próprio mundo. Ele ia acontecer. Então é isso que eu faço hoje. Eu faço o meu mundo, tá? Como? Eu faço as coisas que eu gosto. Isso é muito importante. Então, com esse medo que eu tive, eu passava por bullying, eu era sempre desencorajado, as pessoas encontravam sempre formas para me depreciar. Por quê? Quando uma pessoa não apresenta autoconfiança, não apresenta autoestima, as pessoas percebem isso. Então elas vão depreciá-la. Então o ser humano ele é assim. Isso é uma maneira de esconder as suas próprias frustrações. Quando uma pessoa cometia bullying comigo, não era eu frustrado. Era a pessoa que estava frustrada e precisava depreciar alguém para esconder aquilo que ela mais temia de si. Hoje eu entendo isso. Porém, o meu sofrimento era muito grande, porque era uma grande ferida para mim. Então eu tinha mágoas de determinadas pessoas durante minha infância e adolescência, pessoas que de alguma forma me magoaram e não resolveram isso comigo. Mas para eu resolver, eu tinha que primeiro me resolver. E é assim que funciona a vida. Aprenda isso. Você primeiro precisa se resolver para depois resolver os seus problemas com os outros. Não adianta você chegar e pedir perdão para alguém se antes você resolver o seu próprio perdão. Se antes você entender que você não pode mais cometer tal erro, para que isso nunca mais aconteça com aquela pessoa ou com outra pessoa que você vá tratar. Porque a gente se acomoda como nós somos e deixamos de nos transformar, tá? Então, esse medo era muito forte e eu seguia isso e eu era muito depreciado por isso. E isso era melhor ainda para minha situação, porque me encapava mais no que eu realmente acreditava que eu era. Imagina você não acreditar em si mesmo e todo mundo também não acreditar em você, pronto. A primeira pessoa que precisa acreditar em alguma coisa é você, depois as pessoas. Se você não acredita em você, como que você quer exigir que os outros acreditem em você? Jamais, isso não vai acontecer. Então primeiro você precisa melhorar essa questão. E para isso você precisa crivar as coisas de você.
tirar essas impurezas. O que são essas impurezas? Essa baixa autoestima. Você precisa resolver sua baixa autoestima. Você precisa começar agora a olhar para você com outros olhos. Você precisa buscar agora cuidar de você. Eu posso conversar sobre essa questão mais para frente, mas eu já estou dizendo para você já de um passo. Você precisa melhorar sua autoconfiança. Como que você vai para uma entrevista de um emprego? Ou como você vai para fazer um teste para um doutorado, um mestrado? Ou você vai fazer um teste para ser admitido em alguma coisa? Se você antes não acredita em você mesmo. Como que você acha que a pessoa que você está falando com ela vai desenvolver crença em você se antes você não acreditar em você? Ah, mas como é que as pessoas podem perceber que não acreditam em você? Quando você discursa. É o seu discurso, é o teu olhar, é a maneira como você gesticula. As pessoas sabem e sentem quando você não acredita em você mesmo. Não é que a pessoa vai dizer, olha, você não acredita em você. É que elas ficam intrigadas com algumas coisas e vão desclassificar você. Então resolva esse problema seu. E isso está relacionado a muitas questões, como o medo. O meu medo me dava todas essas ferramentas para eu acreditar que eu era incapaz. Mas sabe o que mais interessante? Quando eu superei todas essas coisas, hoje eu tenho uma melhor autoestima, não quero... Cara, eu não tô nem aí se as pessoas não acham bonito. Eu não me acho a pessoa mais linda, não. Mas eu não me importo mais com isso. Isso é o mais importante. Não se importe com o que as pessoas pensam de você, se isso não for positivo para você. Se importe quando isso for positivo. Tá legal? Aprenda isso. Então, por isso que muitas pessoas têm uma vida muito melhor, muito mais contagiante, uma vida muito mais tranquila, quando elas vivem a si própria e param de se importar com o outro. Não é questão de egoísmo, não quero ajudar os outros, não é isso. É questão de cuidar de você primeiro, para você estar em condições de ter empatia com o outro. Como que você não tem empatia com você, você vai ter empatia com o outro? Não existe isso. Tudo começa com você. Por isso que eu disse para você, nós não transformamos o mundo. De jeito nenhum. Nós nos transformamos. Ninguém transforma você. É você que se transforma. Eu não vou transformar você ouvindo esses vídeos e tudo. Não vou fazer isso. Não vou nem jamais poderia fazer isso. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu posso transformar você. Eu estou dizendo para você que você sozinho pode fazer isso. Só você. E aí, quando você perceber que você superou todas essas questões, você vai entender uma coisa. Você vai perceber que a guerra acabou. E aí você vai entender que, na verdade, a guerra que você vivia era a sua guerra. As armas que você usava na guerra eram suas e não dos outros. As pessoas que impactavam em você, não é que elas impactavam em você, era você que permitia esse impactar. Se alguém chegava e depreciava para você, eu não eximo a pessoa da culpa do bullying, por exemplo, que ela comete com o outro. Mas só você vai permitir com que esse bullying seja internalizado em você. Entende isso? Então, quando você perceber que você superou essas questões, você vai agora ver que a guerra acabou. E você vai encontrar destroços, mas você vai encontrar ferramentas para montar a sua vida. Sabe países que passaram por grandes guerras? Japão, por exemplo. A Europa, então, nem se fala. Passaram por questões de guerra em que praticamente muitos países foram dizimados na pobreza. Agora, presta atenção uma coisa. Você já viu se esses países que passaram por guerra hoje são países pobres? O que foi que aconteceu? A partir dos escombros, eles se reconstruíram. Então, você vai usar esses escombros que sobraram depois que você venceu a sua guerra, reconstruir a sua história, a sua vida e tudo mais. Através do quê? Do que você mais almeja para você. Vai lá na prateleira. Vai lá em cima na prateleira buscar o sonho que você deixou lá sempre, lá na gôndola. Entre na loja da sua vida. Entre lá naquela loja da sua vida. Pegue um carrinho e procure o seu sonho. Tá lá. E você não precisa comprar. O seu único trabalho é entrar na loja. É difícil você entrar na loja. Esse que é o desafio. Você entra com os bolsos vazios, mas você sai com o bolso cheio. Cheio de valores que estão lá naquela prateleira para você realizar os seus sonhos. Você ser um vencedor. Você ser um vitorioso. Você ser a melhor pessoa porque você merece o melhor que a vida tem. Você.
tá? Então espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa hoje. Eu ainda vou conversar com vocês sobre essas questões. É muito importante, porque são questões que eu venci. De alguma forma eu consegui e percebi como foi que na minha vida eu venci isso. Então, é um efeito dominó. Dominó. Quando você vence uma coisa, é mais fácil você vencer outra. Quando você vence outra, é mais fácil você. É um efeito cascata. Entendeu como funciona? Então não é difícil, mas primeiro você precisa começar a vencer as primeiras peças, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, espero que tenham gostado, se sentindo motivados e vamos lá, vamos continuar a nossa luta nessa nossa vida aqui, que é barra, mas é doce. Um abraço, meus queridos, no nosso canal aí maravilhoso. Não se esqueçam de dar um like aí, tá bom? Para prestigiar o meu trabalho, tá legal? No nosso Super Talk. Um abraço.